Depois de 2 semanas gravando com esse microfone de lapela, eu cheguei a uma conclusão. E vou revelar para vocês hoje se vale a pena ou não. Então vem que eu te conto tudo. Eu vou ser bem sincero, no primeiro momento eu tive algumas dificuldades em relação à configuração. No primeiro momento que eu coloquei para gravar, e supostamente o que fala no site sobre a lapela é que é só você encaixar no telefone e a partir daquele momento já está funcionando. E eu tive que pegar um outro aplicativo de câmera para poder colocar e o microfone funcionar. Porém, aí eu vou colocar que não é uma culpa do microfone em si. Foi uma culpa de realmente eu não saber algumas questões sobre a configuração de microfone em celulares. Por quê? Realmente, quando você encaixa a caixinha, né, o receptor da lapela no celular, o microfone externo passa a ser uma possibilidade de uso. E na câmera do padrão que vem do celular, você precisa selecionar o microfone, da mesma forma que nos outros aplicativos de câmera. Então, inicialmente, eu tive um problema com configuração, mas que não é uma culpa do microfone, é mais uma culpa de conhecimento da minha parte, né? Então, tirando isso, eu vou ser bem sincero, nos primeiros momentos nos primeiros vídeos, eu senti ali uma boa diferença. Algumas coisas que me chamaram a atenção, a questão do controle do volume do grave, né? Eu não tenho um controle do volume especificamente, então isso acaba fazendo com que eu estava acostumado a gravar com a câmerazinha, então eu tinha que falar um pouco mais alto para ela captar meu áudio. Aqui acaba que eu não preciso falar alto. E às vezes eu até falo um pouco alto e ele dá uma subida ali na régua. Quando a gente está editando vídeo, a gente tem um nível de som, que aí ele fica amarelo, na verdade verde, amarelo e vermelho. Quando fica no vermelho, significa que o áudio está estourando. Então, por eu falar alto, acaba que esse áudio ficava estourando aí em diversos momentos, né? Porém, é aquele negócio, é uma questão assim de adaptação ao microfone. Que eu vou ser bem sincero, agora eu acredito que eu já estou um pouco mais adaptado, apesar de em alguns momentos eu ainda falar um pouco alto. Fiz alguns tipos de gravações com o microfone, no sentido, aquele vídeo que eu fiz voice-over, né, eu gravei com o microfone falando, teve um vídeo que eu gravei com o microfone, segurando o microfone, onde que eu falava uma questão reflexiva de estar cansado, e foi justamente para testar esses outros jeitos de gravar. Por que simplesmente ele está na roupa e vem? Ele tem 3 módulos de captura, uma acaba dando muito eco, a outra ele faz a redução de ruído e a outra é normal. E assim, a parte a qual ele se propõe de reduzir o ruído, eu achei satisfatório, vou colocar assim, não é a melhor redução de ruído, mas eu achei satisfatória. Em alguns momentos dá uma impressão que a voz fica um pouco meio robótica, mas quando qualquer outro meio de você reduzir ruído, em algum momento vai ficar meio robótico a sua voz mesmo. Então, por isso, eu acredito assim, que não seja tanto um grande problema, porque a proposta dele atingiu, que era reduzir o ruído e melhorar a qualidade do áudio ser gravado. Então, esses pontos são positivos para o microfone. É claro que sim, a gente vai ter os microfones aí como o Lamarck 2, né, se eu não me engano, da Headland, que ele é muito mais surreal, mas tipo assim, é o preço dele, né? Então se você for considerar num custo-benefício, esse aqui vale muito mais a pena. Então assim, sendo bem sincero, o problema que eu vi, que é um problema assim, é o controle do áudio, diferente de alguns outros aparelhos que você tem um encaixe e que você pode controlar o nível de intensidade dessa captura do áudio. Então, por exemplo, eu poderia estar falando alto pra caramba, mas ele iria captar somente o som estável, porque eu poderia controlar lá no aplicativo ou mesmo no headzinho lá da câmera, quando tem aqueles que encaixam na câmera profissional. Mas assim, sendo esse o único problema que eu identifiquei, e eu vou ser bem sincero, não é algo assim que me afete,
porque eu posso falar baixo, e isso até é mais favorável, porque, por exemplo, você falar na rua gritando, falando alto, as pessoas podem achar que você é meio doido, perturbado. Então, assim, ele traz um certo ponto ali de você ser um pouco mais discreto. E isso vamos dizer assim, me ajudou bastante. A questão da configuração, eu poderia colocar um ponto do seguinte: se você é iniciante em relação à tecnologia, celular, gravação, provavelmente você vai ter uma dificuldade ali considerável, mas você pode pesquisar como usar microfone externo no celular tal, que aí você vai ver como que pode, às vezes, você fazer essa configuração. Mas eu vou te ser bem sincero, foi mais simples do que eu imaginava. Eu pesquisei esse termo para o meu celular especificamente e eu achei rápido. E na hora que eu assisti o vídeo que o cara mostrou, eu falei assim, putz, é sério que eu vacilei desse jeito? Então, assim, nesse ponto a gente tem aí um aval que pode ser um problema, a questão da configuração, mas isso vai realmente impactar em relação ao usuário e nível de conhecimento do usuário, né? Então, hoje eu já digo assim, que se eu tivesse pegado o microfone, eu teria feito talvez diferente. Mas a configuração depois que você acerta, para mim é muito bom. Outro ponto que eu achei negativo, podemos dizer assim, igual o último vídeo que eu gravei no carro, aonde que eu acabo sem querer esbarrando na barrinha do que encaixa o celular, né? Então, por exemplo, o celular ele tá aqui assim, ó, e aí o negócio encaixa aqui, tipo como se fosse, deixa eu pegar isso aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó. Ele encaixou e aí o microfone fica aqui. Só que quando eu coloquei no carro, essa parte ficou fazendo assim. E quando fica fazendo assim, acaba meio que dando interferência na conexão do microfone com do celular com o receptor. E aí, por isso, em alguns momentos, dá uns chiados no áudio. Então eu achei isso um ponto negativo, porque aí acaba que eu não posso encostar, tem que tomar cuidado para não encostar. E tem alguns pontos que falam, né, que você pode usar ele com o carregador do celular e assim você economiza bateria. Então eu não sei como que funcionaria dessa forma, sendo que ficou pesando ali e dando esse problema no áudio. Acho que foi o único problema especificamente assim que eu vi, a questão da redução do ruído, que é mais ou menos, deixa um pouco mais robótico a voz, mas também não é algo assim que atrapalhe. E os pontos positivos são: ele atende a necessidade, porque eu comprei ele, funcionou, resolveu o meu problema, e ele é barato. Então, isso eu acho que já conta acima de qualquer outro dos problemas. E os outros problemas acaba assim que talvez em algum momento você vai enfrentar com outros microfones, que talvez seja um pouco mais caro também, porque essa parte de redução de ruído, na maioria das vezes, é algo por IA ou software, e realmente vai acabar deixando sua voz um pouco meio robótica. Assim, no final das contas, eu acho que assim, vale super a pena. Não porque eu estou recomendando aqui embaixo, no link, e eu ganho uma comissão, mas é aquele negócio, eu tenho que ser sincero, se você vai começar a produzir conteúdo, e uma das coisas mais importantes é o áudio, vale a pena. Então, deixa aqui embaixo nos comentários que você deve ter assistido os outros vídeos, você deve saber aí como que o microfone ficou nesses vídeos que você assistiu. Então, deixa aí embaixo nos comentários o que você acha, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like. Aqui, ó, eu tô gravando de outra forma, que eu lembrei de um ponto importante. Em relação a carregar. Como ele tem um power bank, eu vou ser bem sincero. Desde quando eu comprei, eu não carreguei. Na verdade, eu carreguei no dia que eu peguei, e depois disso eu não carreguei mais. Quando eu vi que estava 100% no power bank, eu não carreguei. E até hoje ele tá funcionando. Ó. Ele tá, deixa eu ver aqui se aparece. Eu tenho que fazer aparecer aqui, né? Aí, ó. Ele tá com 24% de bateria do power bank. Ou seja, eu usei 2 semanas e gravando praticamente todos os dias, mesmo que seja ali 10, 20 minutos
de vídeo, às vezes, eu ficava com ele até chegar no escritório, e quando eu chegava, eu tirava e colocava no power bank. Então, assim, na teoria, ele durou muito mais do que 60 horas, né? Porque se a gente for considerar aí que eu gravei todos os dias dessas 2 semanas, foi bastante tempo. Então, assim, um ponto positivo também pela questão da carga. Que quando eles colocaram lá 60 horas, eu falei assim, será que vai durar 60 horas? Então, assim, a princípio é mais ou menos isso. Hoje, com 24%, provavelmente eu vou colocar para carregar, para não ficar sem bateria. Teve 2 vezes que eu estava com o microfone gravando e acabou a bateria do microfone. Só que aí eu coloquei no power bank e depois eu pude usar. E como vem 2 microfones, quando acabou a bateria de um, eu pude pegar o outro e usar o outro até o outro supostamente acabar a bateria também. Então, assim, é um tempo considerável. Então, isso aí é um ponto positivo para ele. É isso. Agora, realmente, a gente finaliza o vídeo. Valeu! Lembrando, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!